Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everton. Vim trazer para vocês aqui mais um vídeo aqui com outra X99 F8 que recebi de outro inscrito. Ele me mandou aqui a placa para poder fazer o reparo de BIOS, porque ele foi fazer um Lock Turbo Boost e infelizmente corrompeu a placa mãe dele. E essa F8 aqui ele me mandou com um pente de memória da Kizler RGB e também me mandou aqui um SSD já com Windows para a gente fazer os testes. E ele mandou aqui para mim um processador 2695V3 confidencial. É um bolachão, um baita processador grande e que tem 14 núcleos e 28 threads. Então a gente vai tentar recuperar a placa mãe dele para a gente ver se vai voltar a funcionar tudo tranquilo. Então a gente vai partir ali para a bancada, também vai testar aqui qual é o sintoma que está apresentando, porque essa placa mãe aqui, como ela tem o painelzinho, aquele painel que marca os códigos, a gente consegue verificar qual é o código que está apresentando quando a BIOS está corrompida. Então a gente vai partir aqui para o teste para verificar qual é o sintoma que essa placa mãe está apresentando. Não vai precisar colocar a placa de vídeo porque o cliente já me deu 100% de certeza que é BIOS corrompida. Então, como essa placa mãe tem esse painelzinho que marca os códigos, a gente pode testar aqui sem a placa de vídeo, e se ela apresentar o erro FF é porque está com a BIOS corrompida. E uma dica que eu dou para vocês aí, caso você tenha alguma outra placa mãe diferente dessa, mas que você tenha um painelzinho desse aqui, e a sua placa mãe estiver apresentando o erro FF, pode ser problema de BIOS, tá pessoal? Só que também pode ser outras coisas, como por exemplo, o processador pode estar queimado, ou o socket pode estar com algum pino torto, ou a solda do socket não pegou perfeitamente. Pode ser também solda fria. Mas se você quiser ver um vídeo onde eu repasso para o pessoal dicas importantes para você verificar se a sua placa-mãe está com algum tipo de defeito, como por exemplo, o defeito nos slots de memória, defeito nos slots de placa de vídeo, ou defeito no processador, vou deixar para vocês aí na descrição e um card também do vídeo, onde eu ensino para vocês umas dicas muito interessantes aí para você tentar solucionar o seu problema. Agora vamos ligar aqui para a gente ver, né, se vai funcionar tudo ok. Deixa eu ligar a fonte aqui na tomada. Ligar a fonte aqui. Essas ventoinhas estão fazendo um barulho bastante estranho. Eu não sei se vocês estão escutando aí no fundo, mas é um barulho que parece estar encostando. Mas está muito estranho mesmo esse barulho. Aqui está o erro FF, né, igual eu falei para vocês, e o processador está esquentando. Mas isso quer dizer que realmente está com a BIOS corrompida, tá? Quando ela fica dando esse erro FF. E agora a gente vai desmontar aqui a placa mãe para poder fazer a regravação de BIOS. E para quem tem dúvidas aí, qual é o processo que você vai fazer para regravar a BIOS? É simples, você vai retirar todos os componentes da placa mãe, como o processador, SSD e pilha, caso você esteja utilizando, né? Você vai deixar a placa mãe limpa, sem nenhum componente, tá? E aí, para você localizar a BIOS dessa placa mãe, é só você tirar o dissipador aqui, tá? Do chipset, e a BIOS ela fica bem aqui assim, mais ou menos. Eu vou desmontar aqui, vou mostrar para vocês onde é que fica a posição da BIOS, para quem aí quiser saber, né? Bom, eu já tirei aqui os componentes, tá? Já tirei aqui o dissipador para poder regravar a BIOS, que aqui é onde fica o chip de BIOS. Então o dissipador ele fica atrapalhando, tá? Uma coisa que eu detectei agora, porque eu não tinha retirado o processador ainda, aqui no caso parece que tem alguns pinos que já foram mexidos. Eu não sei se chegou a derrubar alguma coisa aqui, mas parece que já tentaram levantar os pinos com alguma agulha ou algo do tipo. Depois eu vou conversar lá com o cliente porque ele não me repassou essa informação. Eu retirei o processador neste exato momento. Esse aqui é o processador dele, ele é um 2695V3 confidencial. Aí não aparece, aqui não aparece o nome dele porque quando é processador confidencial ele aparece aqui somente Intel confidencial. Mas esse aqui é o 2695V3, ok? Já estamos aqui regravando a BIOS da X99 F8 e igual eu falei para vocês, para poder funcionar a regravadora EPROM é só você retirar todos os componentes da placa-mãe, como processador, memória, tudo que tiver colocado nela aí. Aí quando ela aparecer o erro FF aqui e acender os LEDs é porque a regravadora reconheceu, ok? E em relação aos pinos tortos ali, um inscrito me contou a história, chegou a derrubar o processador em cima, né? Aí amassou alguns pinos, aí desentortaram com a agulha. Mas ele garantiu que está funcionando. Então o maior problema aqui mesmo seria somente a BIOS. Ah, é uma coisa também bastante interessante que eu quero falar para vocês, que eu também recebo placas mães aí que não tem solução, que eu não consigo arrumar. Como por exemplo, teve um inscrito que me mandou aqui essa Machinist RS9 e eu não consegui solucionar o problema. Só que de fato essa daqui já estava apresentando problema desde quando ele comprou a placa mãe. Ele me falou assim que uma hora ela funcionava, uma hora não.
Então provavelmente tinha algum componente nela ali que já começou a apresentar defeito. Aí um dia funcionou, ele tentou fazer um lock e a placa-mãe travou. Não fez um lock e travou. Aí ele foi reiniciar e a placa começou a apresentar defeitos de BIOS corrompida. Só que eu já tentei de tudo, já regravei essa BIOS umas 30 vezes e não deu certo. Retirei o chip de BIOS, coloquei um chip de BIOS novo, ele me mandou o BIOS do que o vendedor mandou para ele e também não funcionou. Então essa daqui é um caso de placas-mães que acabam morrendo, que não volta à vida. Eu também já recebi outras placas, principalmente a 8MF, que dá esse tipo de problema. Já tem placa que chegou aqui para mim queimada, aí não tem como resolver, né? Porque eu não tenho os componentes para poder trocar e às vezes se levar para uma assistência, principalmente assistência grande, os caras vão querer cobrar um preço de placa nova. Então é muito mais fácil a pessoa comprar uma nova do que mandar arrumar, né? Pronto, já terminei de fazer aqui a montagem. Eu ainda não vou colocar a placa de vídeo e nem o CPU CUDA, porque a gente vai fazer uma checagem aqui rápido para ver se o código que vai mudar. Estava apresentando o erro FF porque era a BIOS corrompida. E sobre aqui o barulho que estava acontecendo nas fãs, é porque essa carenagem de alumínio que tem aqui em cima estava pegando. Aí meio que eu só deixei os parafusos do meio um pouco mais frouxo. Avisei o cliente também que faria isso, para não ficar com aquele barulho insuportável. Já está ligado aqui na fonte, agora vamos ligar para ver se vai apresentar outro erro. Vocês podem ver que o barulho diminuiu, tá? O barulho lá da fã. O processador começou a esquentar e começou a apresentar aqui outro erro. Isso aqui pode ser erro de memória, tá? Eu estou suspeitando de ser aqueles pinos lá. Aqueles pinos eles estão um pouco tortos ainda. Então a comunicação aqui das memórias do lado direito da placa-mãe não está funcionando. Primeiro a gente vai testar aqui a memória do inscrito no lado esquerdo aqui dos slots, para a gente ver se vai funcionar, para ver se não vai sair daquele erro B7, né? Erro B7, pessoal, é erro de memória. Então vamos ligar aqui para a gente ver. Se passar aqui do erro B7, como vocês podem ver, ó, já passou vários códigos. Então esse slot de cá está funcionando. O erro que está acontecendo aqui seria nesses slots. Agora eu vou testar aqui as minhas memórias SSD da Atermita de 8 GB, tá? Aqui tem dois pentes de 8 GB. Memória 100% compatível com o Xeon. Então vamos ligar aqui de novo na fonte e vamos verificar se vai apresentar o erro B7. Se aparecer o erro B7 é porque infelizmente esse lado de cá não está tendo comunicação. E foi isso que aconteceu. Erro B7. Vocês não vão conseguir enxergar muito bem aí, ó, mas olha lá. Erro B7. Então eu já entrei em contato com o cliente novamente, né, e falei para ele que se ele quisesse que eu desentortava os pinos, lógico, o risco seria dele. Ele autorizou, então eu vou fazer aqui o alinhamento dos pinos para a gente ver se a comunicação aqui do lado direito da placa-mãe volte a funcionar. Bom, terminei aqui meio que de desentortar os pinos, como vocês podem ver aí. Não ficou aquela coisa maravilhosa, mas agora creio eu que vai funcionar aqui os slots de memória. O único porém, pessoal, é que eu não consigo testar os 4 slots, infelizmente. O inscrito ele poderia ter me mandado as memórias, porque ele tinha 4 pentes, se eu não me engano, 4 pentes de 8 GB. Aí dava para me testar todos os slots aqui da direita da placa-mãe. Mas como vocês podem ver aí, os pinos não ficou perfeito, porque a gente desentortou os pinos com uma agulha e uma lupa de 10 reais, né? Então tá aí o nível de profissionalismo do cara. Brincadeiras à parte, né? Mas vamos montar aqui. Aí eu vou testar com a memória dele, que é essa daqui, né? Que eu falei pra vocês, que é a memória da Kizler com RGB. E é um pente de 8 GB de 3200 MHz. Agora a gente vai testar aqui as memórias para ver se está funcionando. Para me verificar aqui, eu vou testar primeiramente aqui os slots da direita, que são os que não estavam defeituoso. Depois a gente testa aqui o da esquerda, que era o que estava defeituoso. Vou testar primeiro aqui todos os slots, depois a gente testa aqui esse outro slot que seria o defeituoso. Depois eu desentortar os pinos, provavelmente já deve ter solucionado o problema.
Quando a comunicação é muito distante, o processador não consegue fazer o controle, então assim fica dando um erro B0. Para não dar esse erro aqui, você teria que encher todos os slots de memória aqui de um lado para não apresentar este erro. Então, aqui está funcionando tudo tranquilo. Agora a gente vai partir para o outro slot aqui, que seria os slots que eu acho que está com problema, né? E a gente vai fazer o mesmo teste, tá? Vai testar as memórias do jeito que eu testei aqui. Mas essa parte aqui agora eu vou acelerar para o vídeo não ficar tão longo. Igual eu falei para vocês, eu ia acelerar essa parte aqui de todo o teste aqui com as memórias. E igual eu expliquei, se você tentar colocar a memória no primeiro slot da extremidade e colocar no último slot próximo ao socket, não vai funcionar, porque a comunicação do processador com as memórias não flui bem. Para você poder fazer funcionar aqui todos os slots por exemplo, da esquerda ou da direita, você tem que encher todo o slot para poder funcionar as memórias. Se você tentar colocar do jeito que eu coloquei aqui, não vai funcionar. Agora, se você utilizar a memória no segundo e no terceiro slot juntamente com o primeiro slot da extremidade, vai funcionar tranquilamente. Então a gente conseguiu solucionar o problema aqui desse slot de memória. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a montagem completa agora. Vou colocar CPU, cooler e placa de vídeo para a gente testar aqui se tá tudo ok. Vamos fazer um teste de estresse aqui extremo no FPU, no AIDA 64, para ver como é que vai ficar a temperatura aqui do dissipador e também do chipset. Já estou aqui no CPU-Z para me mostrar as informações para vocês. Igual eu expliquei aí que essa BIOS que eu estou utilizando é uma BIOS mais atual da Huanazin. Então ela já tem um boost speed em 99.98 MHz. Então o clock do processador, quando você estiver jogando, ele vai sempre ficar redondinho. Porque as BIOS antigas da Huanazin ela tinha um clock quebrado. Então eu vou deixar para vocês aí na descrição a BIOS com um lock, com undervolt a 70.50 mV e também a BIOS original aí sem um lock, ok? Aqui a gente tem o 2695B3, ele não aparece aqui porque ele é um processador confidencial. Aí ele tem 14 núcleos e 28 threads e um TDP de 145 watts. Muita coisa, hein? O processador aqui é beberrão. Aqui motherboard a gente tem aqui a Huanazin X99F8, tem o chipset X99. E aqui a gente tem a BIOS, né, a data da BIOS, que foi lançada dia 11/5/2021, então ela é bem recente. Aqui em memória a gente está trabalhando em single channel, que é a memória do inscrito, está trabalhando em 2133 MHz. Aqui em SPD a gente consegue ver a informação da memória, é uma Kiesler de 3200 MHz. Agora a gente pode fazer um teste de benchmark aqui só para poder olhar qual é o clock do processador. Vamos clicar aqui em Stress CPU. Vamos vir aqui em CPU e aqui em Core Speed a gente consegue ver todos os núcleos do processador trabalhando a 2.5 GHz, ou seja, um lock Turbo Boost feito com sucesso. Lembrando que essa versão confidencial, a maioria trabalha a 2.5 GHz. Então aqui a gente já concluiu essa etapa. Agora a gente vai começar a fazer o teste de estresse aqui, pessoal, no AIDA 64, para a gente ver como é que vai ficar a temperatura da placa-mãe, para a gente encerrar aqui o vídeo. Porque a gente já resolveu todo o problema que tinha nessa placa-mãe, que era problema de BIOS e também a questão das memórias ali que voltou a funcionar tudo tranquilo. Então vamos abrir aqui a opção de estresse, né? Vamos clicar aqui somente em FPU, ok? Vamos clicar aqui somente em FPU, vamos dar um Start. Eu não vou deixar muito tempo aqui porque o meu CPU não é tão bom assim, então esse processador ele é muito potente. Então eu vou deixar aqui pelo menos um tempinho para a gente verificar como é que vai ficar a temperatura do VRM. Como vocês podem ver aqui já está dando 77 graus, já está ficando meio difícil de a gente fazer um teste de estresse. Provavelmente eu devo deixar aqui no máximo de 5 minutos. Bom, a gente já vai começar a fazer o teste aqui porque já
tá dando 87 graus aqui, ainda não deu thermal throttling, mas a gente já vai correr ali para poder medir a temperatura. Esse processador aqui está consumindo 133 watts, então é um processador que consome bastante, viu? Vamos ver se até reduziu o clock aqui por questão da temperatura. Pior que não, o clock segurou em 2.5 GHz, então tá tranquilo. Olha, 67 graus, 57 graus aqui nos capacitores da frente. Vamos olhar mais para cá, 54 graus, mais ou menos isso daí que a gente está vendo. A temperatura máxima foi 69 graus aqui nos capacitores da frente. Vamos ver aqui em cima do dissipador, que é a parte mais difícil de a gente olhar. 48 graus, 56 graus que foi a temperatura máxima. Então é mais ou menos essa aí a temperatura que a gente está atingindo. Máxima aqui, pegando aqui no alumínio, 62 graus. Vamos ver aqui os capacitores da frente, né? Vamos ver como é que vai ser. 50 graus, 55, 48, tá até que frio, tô até surpreso. 50, 56, tá muito boa a temperatura. Vamos olhar aqui agora o chipset para a gente ver a temperatura dele. 42 graus, 44 graus, então tá na temperatura muito boa aí. E a gente já chegou aqui a 4 minutinhos de teste. A gente já vai encerrar porque o meu CPU cooler não vai aguentar, tá? Deixa eu subir aqui em cima para vocês poderem ver. Temperatura máxima 88 graus. Então a gente já conseguiu resolver o problema aí. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, um vídeo um pouco mais detalhado, entre aspas, né? Porque eu não sei detalhar muito bem. Mas finalmente a placa já está funcionando belezinha. E agora só felicidades para o inscrito, para ele usar lá tranquilamente para a finalidade que ele vai usar, se é para trabalho ou para jogo. Agora vai dar tudo certo aí, porque a gente recuperou a placa-mãe. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de participar do grupo de promoções, que vai ser o primeiro link aí da descrição, onde eu repasso promoções todos os dias. Então fiquem com Deus. Falou, fui, até a próxima, pessoal.